O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, vamos acolher com muito carinho o que as crianças prepararam para nós, para nos ajudar a entender, a refletir melhor sobre a liturgia da palavra. A tempestade. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Sigam em frente,
Os apóstolos entraram na barca e navegaram no mar revolto. O vento soprou. Jesus viu-os de longe, porque rezava na floresta. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. É um fantasma! Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Homem fraco na fé, por que você duvidou? Jesus deu a mão a Pedro e andaram sobre o mar. Entraram na barca e todos os apóstolos se ajoelharam e gritaram: É Ele, é Jesus, o Salvador do mundo. Jesus soprou e a tempestade passou. Viva Jesus! Que Jesus caminhe sobre as águas, isto não é nada de extraordinário, já que Jesus é Deus. Mas que Pedro pudesse caminhar em direção a Jesus, aí nós temos algo de extraordinário. Não fiquemos somente com este gesto de Pedro caminhando sobre as águas por alguns instantes que seja. Mas vamos tomar o ensinamento maior desse evangelho, que é Pedro, como sucessor de Pedro, do primeiro Papa, como o primeiro Papa, ele pudesse, diante daquele convite de Jesus, vem, ele caminhar em direção a Jesus com fé. Nos dias de hoje, Jesus nos faz o mesmo convite. Vem. Convida a cada um de nós. Vem. Não mais caminhando sobre as águas, mas também no mar da vida, agitado pelas ondas, agitado por tantas dificuldades, agitado por ventos fortes. Jesus nos convida da mesma forma que ele convidou Pedro. Vem. Não são poucas vezes que nós nos deparamos com aquela atitude também de Pedro, o medo. Medo de caminhar em direção a Jesus. Medo de nos tomarmos em alguns momentos afundando no mar da vida por tantos problemas, dificuldades, conflitos. A atitude mais bonita de Jesus nesse evangelho não é a atitude de palavras ou atitude com palavras, mas é aquela atitude de Jesus de pegar Pedro pela mão e ajudá-lo a se levantar neste mar e ajudar Pedro a continuar a caminhar em direção a Jesus. O tema da liturgia desse final de semana é o tema da fé e o tema da oração. Essas duas coisas caminham juntas.
Se você quer medir o tamanho da sua fé, meça pelo tempo da sua oração. Se você acredita verdadeiramente em Cristo, se torne uma pessoa orante. Por quê? Quem reza sempre será acolhido por Deus. Quem reza sempre será abraçado por Deus. Principalmente nos momentos que nós pensamos ou percebemos que estamos já quase afundando. Peçamos essa graça, a graça de sermos sempre acolhidos por Deus e nunca parar de caminhar em direção a Ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Se as águas do mar da vida